Olá você, meu querido aluno e minha querida aluna, tudo bem? Venho aqui com muitas novidades sobre o nosso Exame de Suficiência CFC 2020.1, né? Aqui no nosso canal do YouTube, algo específico para os bacharéis em Ciências Contábeis. Como a gente vem sempre trazendo conteúdo de qualidade gratuito no nosso canal do YouTube e, além disso, informações. E hoje a gente vai falar sobre o comunicado que teve recente, né, na data de hoje, de 4 de julho, em que o exame de suficiência ele será elaborado, tá, no dia 16 de agosto de 2020. Nos próximos dias a gente vai ter a publicação do edital e teremos mais informações sobre isso. Além disso, eu vou abordar sobre essa tendência online, né, que o exame de suficiência vai fazer na prova, qual é a minha opinião, o que é que eu devo me preocupar, será que vai ser mais difícil? E além disso, eu quero trazer também as informações que nós tivemos, que foi o passo inicial para esse momento, que foi a alteração lá da resolução que trata do exame de suficiência, diminuindo os prazos e também deixando a possibilidade de o exame ser elaborado 2 vezes no mesmo semestre, tá bom? Show de bola? Para quem não me conhece, sou Felipe Araújo, bacharel em Ciências Contábeis, auditor fiscal da Cefaz Piauí, ex-auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, professor de contabilidade em todo o Brasil e coordenador do Exame de Suficiência CFC do Gran Cursos Online. Já temos lá mais de 5.000 alunos e com certeza os nossos alunos eles têm o maior índice de aprovação e eu convido, se você ainda não é nosso aluno, para ser nosso aluno e, além disso, participar das nossas aulas gratuitas. Mesmo que você não queira aí comprar o curso, nós fazemos aulas semanais sobre carreiras, sobre resolução de questões, simulados. Inclusive amanhã, dia 5 de julho, a gente tem um simulado na parte da manhã e à tarde nós temos a nossa correção ao vivo com grandes mestres e eu convido você. Beleza, Felipe, vamos lá. Vamos para a tela, pessoal. Vamos falar de vários itens, né? A primeira coisa que eu queria falar é sobre, tá? Aqui é mais ou menos um direcionamento do que a gente vai falar nesse meu vídeo, tá? Ou seja, a gente vai falar da alteração da resolução CFC, que trata do exame de suficiência, e além disso, do exame CFC online de 2020.1 e a data da prova, tá bom? Então, nós temos lá a resolução, tá certo? 1486 de 2015, que ela regulamenta o exame de suficiência como requisito para a obtenção do registro profissional em Conselho de Contabilidade, tá? Então, essa é a resolução. E nós tivemos a alteração dela recentemente, por meio da resolução 1597 de 18 de junho de 2020. Isso já foi um sinal de que nós teríamos aí esse exame de suficiência no segundo semestre. E aí, na norma anterior, olha aí o que é que ele dizia, que o exame ele será aplicado 2 vezes no ano em todo o território nacional, tá bom? Opa, desculpa, é aqui a redação original, como era antes, 2 vezes no ano em todo o território, sendo uma edição a cada semestre, em data e hora a serem fixadas em edital por deliberação do plenário, com antecedência mínimo de 60 dias. Ou seja, nós temos 2 exames, um no primeiro semestre, um no segundo semestre, e o edital para a prova tem que ter no mínimo 60 dias. Às vezes tem até um pouco mais, 70, tá? Então era essa regra. Só que essa regra ela foi revogada. Principalmente porque, como é que o Conselho iria fazer 2 exames em 2020 se nós já passamos de 1º de junho? Então, pela resolução, ele estava proibido. E aí o que foi que ele fez? Alterou a resolução do artigo 3º e agora o artigo 3º ele passa a ter a seguinte explicação. O exame será aplicado 2 vezes ao ano em todo o território nacional, preferencialmente uma edição a cada semestre. Ou seja, no futuro, nós vamos voltar a ter um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Mas no ano de 2020, a gente vai ter 2 exames nesse segundo semestre, tá? E aí já temos a data do próximo, que é 16 de agosto, na modalidade online, tá bom?
Além disso, em data e hora a serem fixadas em edital a ser publicado com antecedência mínima de 30 dias da data da sua realização. Ou seja, pessoal, aqui eu trago alguns pontos. Eu acho que na prática isso só vai acontecer, tá certo? Nesse 2020.1, por quê? Exatamente, tá certo? Porque ele vai publicar, como é 16 de agosto, ele tem que publicar um edital adicional. Se fosse 60 dias, iria demorar muito e talvez não desse fazer o segundo no primeiro. Mas eu acho que mesmo que não esteja na norma, ele vai continuar mantendo o padrão de 60 dias, tá? Agora, claro, cuidado. Por quê? Porque pode ser que ele chegue em outubro e lance um para novembro. Aí é importante você estudar com antecedência, tá bom? E aí os alunos que pararam agora estão tendo que correr contra o tempo. E eu sempre falava, olha, estuda 1 hora por dia, de segunda a sexta, mantenha a resolução de questões, de alguns assuntos, que isso é importante para o seu desenvolvimento, tá bom? A gente está fazendo a nossa parte daqui, inclusive já fizemos vídeos, como ser aprovado em 60 dias, como passar no exame de suficiência, como montar um planejamento de estudos, tudo isso está na internet. Se você quiser, coloca aqui nos comentários que eu te mando o link, tá bom? Para que você estude com antecedência, tá bom? Então agora, 2 exames, preferencialmente 1 em cada semestre, 2020, 2 no segundo semestre e antecedência mínima de 30 dias. Nós já temos a data do primeiro, 16 de agosto, na modalidade online. Que aí é o que a gente vai falar agora. Olha aí, nós tivemos um comunicado, tá bom? Aí no final de junho, início de julho, que ele disse, ó, o Conselho Federal de Contabilidade informa que a primeira edição do Exame de Suficiência de 2020 será realizado por modalidade à distância. Em breve, o novo edital será publicado e os mais de 40 mil inscritos ficarão informados de todos os trâmites. Desde março, o CFC tem tomado as medidas para que a prova seja aplicada com a devida segurança. Além disso, o Conselho lamenta o estado pelo qual o país passa, todos nós lamentamos, e o mundo tem passado e reitera o compromisso pautado, na verdade, na transparência para o fortalecimento da classe contábil no Brasil. Em breve, as demais orientações serão divulgadas. Então, o mais importante é que ela será realizada na modalidade online. Perfeito. Algumas observações. Primeiro, a prova será na modalidade online. Do primeiro exame de 2020. No segundo, não sabemos. Vai depender de como retornar as coisas. Isso pode ser uma tendência, Felipe? Pode até ser. Se, claro, eles sentirem que ele consegue avaliar de forma satisfatória os alunos que vão fazer essa prova. Tá bom? Eu vou já falar sobre isso. Tá certo? Beleza, Felipe. Segundo ponto. Por que não libera logo, Felipe? Devia liberar logo todo mundo para ter esse registro. Pessoal, isso é uma lei, né? Então, o conselho ele pode ser penalizado por infringir uma lei que trata sobre o Conselho Federal de Contabilidade e diz que para o contador exercer sua profissão, ele tem que, além de ser formado, tem que ser aprovado no exame de suficiência e tem que registrar no Conselho Regional de Contabilidade, né? Em consequência, no Conselho Federal. Então, diante disso, é muito importante vocês saberem que não pode fazer isso. Isso há uma infração à lei, tá bom? Felipe, como é que vai ser essa prova? Vai ser de que forma? Vai ser difícil? Vai ser fácil? Pessoal, eu até diria que essa prova, né, ela poderia ser feita até em um local, né, com a cabine de alguma forma. Mas pelo que mostra as últimas informações, tá? Nós vamos ter uma prova que você vai poder fazer de casa, de onde você quiser, tá certo? É um tipo de modalidade, a outra modalidade era ter um local e você fosse tivesse uma cabine e você não tivesse acesso a nada. Mas o mais provável é que você vai fazer de casa. Claro que como vai ser, talvez eles limitem, né? Você não possa voltar na questão. A questão você vai ter que marcar em alguns minutos e assim por diante. Felipe, será se... Ai, Felipe, se manter o mesmo nível, pô, beneficiou as pessoas atuais e não... Pessoal, vamos deixar disso, acontece, o momento é difícil, tem pessoas que querem ser aprovado e o conselho, na maior boa vontade, ele está fazendo o melhor no momento específico, tá certo? Então a gente tem que pensar sempre positivo, tá bom? Eu acho que
a prova, ela não vai ser dificílima, tá bom? Eu acho que deve manter o mesmo padrão, mas eles vão colocar alguma forma de evitar a pesca, né? Ou seja, a consulta. Agora, claro que não tem como, né, você limitar e ter uma câmera no lugar. Como é que vai fazer para não deixar o aluno... para não deixar o aluno, tá bom? O candidato que vai fazer o exame, fazer as suas consultas. Só se tivesse um fiscal numa câmera olhando cada pessoa. Então não vai ter como. Além disso, a gente tem que pensar que algumas pessoas podem até ter dificuldade de internet para fazer isso. Apesar do nosso país ter bastante divulgação, tá bastante difundida essa parte da internet, mas pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade, tá? Mas não pensem nisso. O que é que vocês façam, meu amigo? Estuda, senta a bunda na cadeira e continua estudando, que com certeza você vai passar. Pode ter certeza e conte conosco, Felipe Araújo e toda a equipe do Gran Curso, tá bom? E por último, pra gente finalizar, tá certo? Que nós temos aí, foi divulgado hoje, a data que será dia 16 de agosto. Então vai ser publicado um edital que vai informar todos esses trâmites e a gente está de olho nisso e qualquer coisa a gente vem aqui e coloca mais informações. Tudo certo? Pessoal, se tiver alguma dúvida, coloca aqui, me diz o que foi que você achou dessa prova, se você concorda ou não na prova online, se você está com dificuldade, qual a sua dificuldade, vamos fazer revisões, aulões, vai dar tudo certo. Conte conosco, eu sou apaixonado pela ciência contábil e desejo o melhor para nossos alunos na ciência contábil e depois vocês vão me encontrar ou fazendo uma pós-graduação ou estudando para concursos públicos. Sucesso? Beleza, show de bola, forte abraço, sucesso e bons estudos. Ah, só lembrando, vou colocar um vídeo da minha aluna, tá? Que ela estuda com nossos materiais desde o início da faculdade e aí ninguém sabia por que ela tirava 10, né? Porque ela já tinha nosso material e o nosso material é bem abrangente e com certeza completo, tá? E ela passou antes de se formar em concurso e no exame de suficiência. Olha aí, forte abraço, sucesso e bons estudos. Oi, sou Manoele e conheço o professor Felipe desde o início do curso de Contábeis, quando iniciei o estudo de Contabilidade Geral por material em PDF e curso de questões. E o material dele é bem objetivo, didático, deixou o estudo mais tranquilo e fez com que tivesse uma boa base para concursos e para o exame de suficiência, que é o CFC, e eu consegui aprovação nos dois antes de me formar. Por isso agradeço bastante ao professor Felipe e indico sempre o material dele a todos. Oi, sou Manoele e conheço o professor Felipe desde o início do curso de Contábeis, quando iniciei o estudo de Contabilidade Geral por material em PDF e curso de questões. E o material dele é bem objetivo, didático, deixou o estudo mais tranquilo e fez com que tivesse uma boa base para concursos e para o exame de suficiência, que é o CFC, e eu consegui aprovação nos dois antes de me formar. Por isso agradeço bastante ao professor Felipe e indico sempre o material dele a todos. Oi, sou Manoele e conheço o professor Felipe